Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos tirar dúvidas de margaridas. Então, bora pintar? Então vamos lá. Já passei clareador e agora com o azul ardósia eu vou contornar o miolo e puxar para as pontas. Tá muito seco, a tinta tá um pouco grossa. É bom que ela esteja na consistência que veio da loja, né? A gente pode colocar um pouquinho de soro fisiológico e tá deixando ela mais rala um pouquinho. E o meu clareador também parece estar um pouco grosso. Então, eu vou pôr um pouquinho de clareador na tinta aqui e vou puxando, né, o azul ardósia. Também pode ser feito com outras cores, com o cinza, com o caqui. Aí fica a gosto. Passo, puxo um pouco até as pontas, né? E com o pincel número 10, cortado, na verdade ele não é cortado, ele é cortado arredondado. Eu ponho tinta só na ponta do pincel, dos dois lados, e venho apertando e suspendendo o pincel quando chega perto do miolo. Aí eu faço uma cruz para facilitar as outras pétalas para ficar inclinado. A gente pega as do meio como se estivesse pegando as do meio do relógio ou como se estivesse fazendo o sinal da cruz, né? Na direção dessa, eu vou pegar uma pequenininha que está por baixo da maçã. A tinta tá com uns pedacinhos que depois eu vou tirar. Aí, eu fiz as nossas 4 pétalas. Se fosse grande, né, seria da mesma forma, inclinadinha. Como ela é pequena, ela sai um pouquinho mais para quadrada. Agora, eu venho fazendo as pétalas, dando uma leve inclinada nelas, para elas não ficarem... tô tentando tirar as pelotinhas. Ou você pode usar também um pincel língua de gato. Olha a forma de fazer. Aí, eu preencho essa região aqui. Pode estar com risco ou sem o risco. Se passei e elas ficaram juntinhas assim, ó, eu vou separar. A hora que der uma secadinha, eu venho colocando um pouquinho de azul ardósia entre as que ficaram muito grudadinha na outra. E veja, se tá riscado, eu acompanho, né, a inclinação do risco, mas se não está riscada, eu tiro essas 4, como eu mostrei aí, que formam a cruz, ou os ponteiros maiores do relógio, e vou fazendo dessa forma, vou inclinando ela para dentro. Aperto o pincel e deixo mais fininho no meio. Faço as pequenininhas com o pincel menor, porque ela vai ficar por baixo. Venho acertando, olha, do lado com o pincel de cerdas retas e mais durinho, eu venho acertando para que ela fique fininha embaixo e fique separadinha uma das outras. Aqui eu venho com o azul. Não vai pegar direito porque ainda tá muito molhado. É bom fazer isso depois do trabalho já quase seco. E se você passar bastante clareador, esse branco vai ficar mais transparente com o tempo. Veja que eu tô tentando fazer
mas não tá pegando direito. Bom mesmo é com pincel filé. Eu volto a fazer quando tiver mais seco. Agora, vamos fazer o miolo. Eu passei clareador, vou colocar amarelo ouro. Preenchendo todo o nosso miolo. Agora, com um pincel menor, número 4, número 2, você vai fazer uma meia-lua com caramelo. E também na parte de baixo do miolo, você vai contornar e esfumar um pouco, não esquecendo de deixar uma grande parte amarela, o caramelo. Vou fazer a mesma coisa com o cerâmica, dando um pouquinho mais de profundidade ao nosso miolo. Agora, eu peguei meu pincel número 2, que eu coloco dentro da caneta, né? Porque ele quebrou. E vou fazendo pequenas pétalazinhas, né? Com a tinta em pé, como eu fiz as pétalas da margarida. Com o pincel em pezinho, eu vou fazendo em cima do miolo e por baixo dessa meia-lua. São apenas alguns apertõezinhos com a tinta só numa ponta do pincel, como eu fiz as pétalas da margarida. Vou preenchendo, deixando alguns espaçozinhos da cor que é por baixo, né? E assim vamos fazendo o miolo da nossa margarida. Um pouquinho na parte de dentro. Temos aí um miolo do margaridão no nosso canal, aí na playlist também você pode achar, que mostra em tamanho grande como fazer esse miolo, fica bem mais fácil. Aqui eu vou dar um pouquinho mais de profundidade, colocando um pouquinho do caramelo, para não ficar apagado. Vamos então à próxima, que eu já passei clareador. Vou contornar da mesma forma com o ardósia. Puxando, contorna bem e puxa para as pétalas. Trazendo para a ponta das pétalas. Agora, a gente vai fazer ela diferente do que fez a outra, uma nova forma de fazer. Essa eu fiz no margaridão, mas vou fazer aqui novamente para poder vocês verem que dá para fazer na pequena. Você coloca a tinta só de um lado do pincel, contorna um lado, contorna o outro da pétala e puxa um pouquinho no meio. Novamente, contorna um lado, contorna o outro, como se estivesse fazendo vamos dizer assim, não é um E, né? Mas também não é um U, né? Então, vamos dizer que é um E. Vamos fazer como se estivesse fazendo um E.
E assim contornando ela, pegando sempre a tinta de um lado do pincel. Aqui eu faço só de um lado, porque é as pétalas que está por dentro. Então, eu dou uma inclinada e faço só um lado. Contorna com a tinta de um lado do pincel, vira o lado do pincel e contorna o outro, afinando quando chega perto do miolo. E assim vai fazendo as pétalas da margarida, já separadinha, sem ter que precisar separar depois. Às vezes é necessário voltar passando mais um pouco de tinta quando seca, porque ela fica transparente e aí fica muito ralinha a margarida, mas é uma forma que você não precisa estar retocando, desde que você contorne os dois lados e puxe um pouquinho no meio, deixando a parte do azulado. Aqui também eu faço dos dois lados com muito cuidado, né? Porque elas estão sempre por baixo da outra. Dando um retoquezinho, você pode estar retocando, pode colocar um pouquinho mais da tinta azul subindo para cima das pétalas. Então, essa é uma outra forma de fazer a margarida. Eu acredito que mais fácil do que a outra. Não vou fazer o miolo porque é o mesmo do outro. Então, vamos passar a outra margarida. Já passei o clareador e agora vamos, então, contornar da mesma forma a outra margarida com azul ardósia. E voltamos para dar continuidade. Novamente, coloquei o branco só na ponta do pincel e venho apertando e suspendendo o pincel. E como vocês podem ver, pode sim arrumar a margarida depois de já feita. Estou só repetindo a primeira, porque essa tá mais inteira e dá para ver melhor. Sem colocar elas divididas em cruz, também dá para fazer. Isso vai de cada um. Às vezes assim fica mais fácil, essa é uma forma de fazer que você vai inclinando, suspendendo o pincel quando chega perto do miolo. Você aperta e levanta. Fui procurar o meu pincel menor e vamos fazer as pétalas menorzinhas aqui no cantinho, por baixo da maçã. Então, eu não vou fazer o miolo, porque o miolo eu já fiz o primeiro. Agora, com o pincel filete, eu vou mostrar para vocês como fazer para dar profundidade à margarida, que feita só dessa forma, ela fica um pouco sem profundidade. A que é contornada já fica com profundidade. Não vou fazer o miolo. E vou ficando por aqui, mostro para vocês depois de pronto o nosso trabalho. Espero que goste das dicas e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Então, essa é a forma de você estar dando mais profundidade ao seu trabalho, à sua margarida. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!